Mais um podcast da SIC, gravando aqui nos estúdios, modernos estúdios da TV Concórdia. Hoje com o Dr. Carlos Fernando Bernardi, que é oncologista da Unimed. Doutor, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui nos estúdios. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui para poder batermos um papo. A gente sabe da sua agenda, né, que é bastante concorrida. Ficamos muito gratos aqui pela sua presença para falar sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, que são 2 meses, 2 períodos fundamentais que campanhas, né, doutor, são desencadeadas justamente para se destacar, para se enfatizar a prevenção. Né? A prevenção talvez seja um dos pontos mais importantes da oncologia, né? A gente precisa fazer uma distinção de prevenção, que é quando a pessoa não tem ainda o câncer, certo? E o diagnóstico precoce, que é o diagnóstico mais cedo, tá? Então, em termos de mamografia para mama, PSA, toque retal e tal, todos esses são diagnósticos precoces, porque muitas vezes já tem ali o problema, só que quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente cura a grande maioria. Chega as taxas de cura chegam a 90%, 95%. Ou seja, tão importante quanto a prevenção é o diagnóstico precoce. Exatamente. A prevenção seria antes da pessoa vir a desenvolver a doença, né? Então, a prevenção, por exemplo, para o câncer de colo do útero seria tratamento para o HPV, que é um vírus que causa aquelas verrugas, né, genitais, ou então a pessoa não ter, prevenir infecção com vírus de hepatite, prevenir álcool, fumo, certo. Tudo isso a gente faz a prevenção, né? No caso do novembro, do Novembro Azul e do Outubro Rosa, que é mama e próstata, a ênfase maior é no diagnóstico precoce. Bom, o senhor trabalha, né, com essa questão já há muito tempo. Nós temos aqui na região muitos casos, tanto de câncer de mama quanto de câncer de próstata. Sim. Mas eu diria que aqui não é diferente do resto do país, tá? Porque na mulher, a principal causa de câncer é câncer de mama. E no homem, independente da região que ele vive, é o câncer de próstata. Tanto é que existe uma estimativa que, se a pessoa viver até os 90 anos, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata e 1 em cada 7 mulheres vai ter o câncer de mama. Mas isso não é uma sentença. Certo. Ou seja, se você diagnosticar cedo, você cura. Às vezes as pessoas perguntam aquela fala popular que diz: quem procura acha. Eu acrescentaria: quem procura acha, e quem acha cura. Nós dialogávamos fora do ar, né, que nessa questão do câncer, que tem toda uma situação de tecnologia, de avanço da medicina, ou seja, isso o senhor falou, né, tem muitos recursos hoje para tratamento tanto do câncer de mama quanto do câncer de próstata. A taxa de curabilidade dessas doenças vem aumentando gradativamente. E que boa notícia. Isso é um fato. Só que quando a gente fala de câncer, nós temos que falar que são centenas de tipos de câncer, tá? Câncer seria uma classe de doenças, mas existem centenas de tipos de doenças e cada tipo tem alguns subtipos. E dentro dos subtipos tem estágios. Então, por exemplo, um câncer de mama subtipo A, estágio 1, o tratamento é 100% diferente de um câncer de mama subtipo 3, por exemplo, onde você faz o tratamento completamente diferente. Tá? Então,
E a evolução vem sendo feita a passos largos, sabe? Então, em muito pouco tempo, né, a gente provavelmente vai ter essa doença controlada na maior parte do tempo. Mas, para cura definitiva, o diagnóstico quanto mais cedo possível. Doutor, sobre o câncer de mama especificamente, já que estamos aqui no Outubro Rosa, no mês de outubro, né? Sobre o câncer de mama, algumas características específicas sobre essa doença, hereditariedade, alimentação, o que o senhor pode pontuar sobre isso? Sim. O câncer de mama, a parte hereditária, que é quando você herda a informação genética dos pais e avós e tal, no câncer de mama, a parte hereditária corresponde só a 10 a 15% dos tumores. Certo. Os outros são fatores ambientais que podem estar causando, ou até o próprio envelhecimento, que vai ocorrendo falhas no DNA, aos pouquinhos ele vai se proliferando e pode culminar com um câncer, né? Então, existem várias variáveis para a gente interpretar. Isso vale também para o câncer de próstata ou é diferente o processo, né? Vale também para o câncer de próstata, tá? Mas o câncer de mama tem mais subdivisões, tem mais subtipos, então muda bastante a abordagem entre um e outro. Bom, e entre esses dois públicos, né, que tem o câncer de mama, né, o feminino, o masculino, a gente sabe que há formas diferentes, né, de pensar a vida, de pensar a saúde. Como é que o senhor vê isso, né? O homem, muitas vezes, talvez não se cuide tanto, pelo menos é o que se comenta muito. O homem deixa a saúde, quem sabe, em segundo ou terceiro plano. Como é que o senhor observa esse cenário? A gente tem visto os homens, né, na questão de próstata, eles estão se cuidando mais do que se cuidavam antigamente. Mas realmente a população feminina tem mais cuidados, né, até por causa de muitas vezes do estigma do exame prostático. Alguns homens optam por não fazer o exame do toque retal, mas eu diria que isso aí está ficando para trás, sabe? Eu acho que o pessoal está cada vez mais, as pessoas estão evoluindo e buscando fazer o acompanhamento, o seu diagnóstico precoce, tudo isso. No caso do homem, o senhor acha que está havendo de forma gradativa uma quebra de tabu nesse aspecto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Praticamente já ocorreu, sabe? Hoje em dia é muito difícil eu pegar um paciente que diga assim, olha, não vou fazer o exame por causa disso ou de outro. Tem alguns, mas não é o habitual. O habitual é a pessoa seguir a recomendação médica. Como está nossa estrutura hoje regionalmente em relação à oncologia? Como é que o senhor avalia de forma geral? A oncologia ela é tratada por um tripé, que um é a cirurgia, certo. O outro é a radioterapia e o outro é a oncologia clínica, que é a minha área. Tá? Então, na minha área, a gente faz quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, terapias alvos moleculares e uma série de outras terapias. Então, na minha área, eu consigo fazer o tratamento que se faz em São Paulo, nos Estados Unidos ou qualquer lugar. Perfeito. Porque na grande maioria das vezes são com medicações e com estratégias de abordagem. Então, a medicação, o paciente não precisa ir a São Paulo ou ir aos Estados Unidos. A gente manda vir a medicação e faz o mesmo tratamento. Em termos das outras áreas, né, a cirurgia, não são todos os cirurgiões que operam o câncer, são alguns. Né? E existe uma especialidade que é a cirurgia oncológica,
que só opera câncer. Essa especialidade a gente não tem aqui ainda. E quanto à radioterapia, a radioterapia é uma doença, é um tratamento localizado, tá? E a radioterapia também não temos em Concórdia. Então a gente depende de Chapecó e às vezes de Joaçaba para fazer. Mas a radioterapia, ela precisa uma população para ela se tornar viável, em torno de 1,5 milhão de habitantes para ela se tornar viável, porque é uma tecnologia extremamente cara, né? Então, assim, como nós estamos no meio aqui entre Joaçaba e Chapecó, se montássemos uma radioterapia, que é um valor bem exorbitante, coisa assim, acima de 20, 30 milhões para se montar não teria o público suficiente para fazer o tratamento, porque a nossa microrregião acho que envolve em torno de 200, 250 mil habitantes. Né? Por aí. Então, mas é esse tripé, oncologia clínica, cirurgia e radioterapia, né? Mas do ponto de vista da oncologia clínica, que é a minha área, eu diria para você que... Temos todos os mecanismos necessários comparativamente aos grandes centros. Sim, não tenho dúvida que nessa área a gente pode fazer o que qualquer centro faz. Lógico, tem algumas subdivisões, por exemplo, a oncologia pediátrica, daí é outra área, é outra situação, né? Mas na grande maioria, ou a oncohematologia, que também é uma especialização, uma subdivisão, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer o tratamento da maneira mais... Até porque a cirurgia, geralmente a pessoa faz uma vez. Ou a radioterapia, a pessoa faz uma vez. Já o tratamento oncológico, a gente fica... muitas vezes, são várias vezes, e aí depois de determinado tratamento, nós fazemos o acompanhamento do paciente, para ver se a doença não recidivou, tudo isso. Então, eu diria assim que deste tripé, a oncologia seria o técnico do time, entende? O cirurgião, o radioterapeuta são os centroavantes, né? Mas o técnico do time só entra em jogo se for necessário. Perfeito. Doutor, o senhor tem uma experiência muito grande, né? O senhor é um médico renomado regionalmente, e o tema nosso hoje é Outubro Rosa e Novembro Azul. Pela sua experiência, temos avançado muito, a gente vê muito a imprensa comentando sobre isso, a gente vê nas escolas, né, cada vez mais as pessoas trabalhando esse tema, né, através de recursos transversais nas escolas. Eu acho que avançamos muito em termos de conscientização e ainda podemos avançar mais, tanto em relação à saúde da mulher quanto em relação à saúde do homem. A própria Unimed, né, é um exemplo de constante trabalho de campanhas nesse aspecto também. Eu não tenho dúvida disso. Através de campanhas, mídias sociais, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação. Né? Então nós estamos conseguindo dar uma atenção bem boa para a questão do câncer de mama e para o câncer de próstata. E como eu disse, os avanços são marcantes, né? Passa 6 meses, vem novas condutas, novas medicações, novas maneiras de utilizar velhas medicações. Então tem uma série de situações que está havendo um avanço, sim, e está tornando esse tipo de doença cada vez mais curável, e quando ela não é curável, cada vez mais controlável. Tem algumas doenças, alguns cânceres, tipo de próstata ou até de mama, que você opta até por não tratar, fazer um segmento ativo e ficar observando. E caso a doença queira evoluir, aí você trata naquele momento. Isso é muito comum no câncer de próstata, a gente fazer o que a gente chama de segmento ativo, né? Você fica observando e na eventualidade da doença
mostrar algum crescimento, algum comportamento normal, daí você trata. Perfeito. Com isso você prolonga a vida, a sobrevida do paciente livre dos efeitos colaterais dos tratamentos, que nem todos têm, mas alguns têm. Na questão de medicamentos também houve muitos avanços? Muitos avanços, muitos avanços, né? Você pode ver, por exemplo, no câncer de próstata, o estágio mais avançado, tá? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, um dos tratamentos era fazer a orquiectomia, ou seja, a castração. Certo. Hoje em dia não precisa mais fazer isso. Nós temos medicações que fazem essa função. É uma medicação que se faz injetável, subcutânea, em 5 minutos e que duram, às vezes, até 6 meses. Então faz 2 injeções por ano, né? É a mesma que você bloqueia os hormônios da mesma maneira, certo, né? E sem aquele estigma da agressividade do tratamento, que para o homem é bem importante. No caso do câncer de mama, né, há muitos anos atrás, por exemplo, o tratamento era a mastectomia total, onde você tirava toda a mama, esvaziava os linfonodos, que o apelido seria as ínguas, né, no braço. Hoje em dia você... Que para a mulher também é traumático. Traumático, sim. Hoje em dia, a grande maioria das vezes, se faz a quadrantectomia, ou seja, tira só um quadrante da mama, onde a mama está, onde a doença está. Você tira um linfonodo ou 2, só para saber se eles estão comprometidos ou não. Então isso diminuiu muito a morbidade dos tratamentos e não piorou a efetividade deles. Então tem uma série de avanços, tanto na cirurgia como no tratamento também. Muitas vezes você optava por tratar 5 anos, você pode optar por tratar 10 anos, por exemplo, com bloqueio de hormônios, comprimidos. Então, só que a cada caso um caso, cada subtipo uma conduta, cada estágio da doença uma conduta diferente. O que desafia cada vez mais o profissional, né? Sim, hoje em dia a gente tem que ficar bem atento, porque tem mudado sobremaneira o entendimento e o tratamento. Então, muitas vezes, você passou 6 meses, mudou a maneira como você aborda, ou surgiu uma nova medicação, ou surgiu uma nova maneira de utilizar uma velha medicação. Então, às vezes, associações de medicações, muitas vezes você faz associação de 2, 3 medicações. E então, assim, naqueles casos curáveis, diagnosticados mais cedo, né, a gente está falando em cura e depois só acompanhamento. Mas nos casos que não são curáveis, você pode cronificar a doença, como se fosse uma hipertensão arterial, como se fosse um diabetes. A pessoa vai ter que fazer o tratamento, mas ela vai seguir com a sua vida muito próximo do normal. Dr. Carlos Fernando Bernardi com a gente hoje. Eu queria só falar um pouquinho sobre, né, os serviços que a Unimed presta aqui na região, agradecendo a sua presença aqui para falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, muito relevantes as suas colocações, mas nos fale um pouquinho também desse novo momento, digamos assim, que a Unimed vem experimentando aqui na região de Concórdia. Sim, a Unimed está em franca expansão, né? Com um novo hospital, vai se criar novos serviços, né? E na minha área, na oncologia clínica, como eu disse, a gente pode fazer qualquer tratamento que é feito em qualquer local do país, sabe? É só, nós temos acesso, é só a gente mandar vir esse tipo de medicação. Então isso foi um avanço da Unimed, que antes ela oferecia em clínicas privadas, mas hoje em dia está oferecendo o tratamento dentro do complexo de serviço da Unimed. Então isso é um avanço tanto para a Unimed como para os pacientes, que se tornam cada vez mais agraciados com novos tratamentos e com um acesso mais facilitado, né?
Doutor, obrigado pela sua presença com a gente, né? Que orgulho poder tê-lo aqui para conversar sobre saúde, para conversar sobre esses temas tão interessantes, né? E eu disse que cada vez mais a gente tem avançado em termos de conscientização e esse trabalho aqui também, de alguma forma, ele contribui para isso, né? Esse tipo de oportunidade, de espaço para a gente falar sobre isso abertamente e para a gente potencializar ainda mais todo esse processo de conscientização. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. Muito bem, podcast da SIC nessa semana, trazendo aqui o Dr. Carlos Fernando Bernardi com a gente, oncologista da Unimed. Uma boa semana a todos, a gente volta na próxima.